Fala nação, chegando com mais um vídeo react aqui pra você, hein? Agora sim, Vinícius Júnior é eleito o melhor do mundo e vamos reagir aqui ao Seleção Sport TV, o que eles falaram sobre essa conquista do Vini Malvadeza. Mas antes, meu parceiro, já sabe, né? Deixa aquele like que fortalece, se inscreva no canal e deixa o seu comentário. Vambora pro vídeo! De cada um, começando pelos jogadores que fizeram a história do futebol brasileiro aqui, como o Maestro, como o Dunga, capitão do Tetra de 94, 3 Copas do Mundo como jogador, uma como técnico. A gente volta a ter um jogador brasileiro, bota a lista tem Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. E desde o Kaká em 2007 a gente ficou nesse vácuo, sem ter um brasileiro premiado como o melhor do mundo, e isso acaba em 2024. Eu sei que o jejum mais importante de acabar é o de campeão do mundo. A gente quer que esse jejum acabe também. Mas a gente volta a ter um jogador eleito o melhor do mundo desde 2007, o Kaká o último. Vou começar com o capitão do Tetra, Dunga. Acho que o prêmio merecido, né? É um prêmio dado pelo torcedor, pelo aquilo que ele fez na Champions, no Campeonato Espanhol. É lógico, vai ter aqueles que vão falar, mas a seleção brasileira, calma, tem tempo ainda. Ele é jovem, seguramente vai dar muito para a seleção brasileira, e que bom para nós brasileiros, né? A gente comentou ali, o Messi e tal, já não merecia, mas os argentinos comemoraram como se fosse o melhor do mundo. Por que a gente não tem que fazer assim com o brasileiro? Representa nosso país, tem uma postura, um crescimento enorme, né? E vamos ficar felizes, vamos comemorar com esse título individual do Vini Júnior. Essa é uma boa questão, né, da seleção brasileira. O Vini está sendo eleito por aquilo que ele faz no Real Madrid. Ele faz chover no Real Madrid. Faz chover. A gente quer que esse Vinícius Júnior chegue também na seleção. O jogador está lá. Na seleção a gente ainda não conseguiu ver esse mesmo brilho, mais. Exatamente. Eu acho que pode ser o pontapé inicial para que a gente possa ver o melhor Vinícius dentro da seleção brasileira. Eu vejo, ontem, né, estava conversando a respeito exatamente isso. Quando eu vejo o Valverde, né, que inclusive estava na lista aí também para ser, era um dos 11. O Valverde joga na seleção uruguaia a mesma coisa que ele joga. Qual é o problema que os nossos jogadores, quando vão para a seleção brasileira, não conseguem? E o Vinícius é a grande referência, ainda mais agora com o título, né, de melhor do mundo. Que ele possa, dentro da seleção brasileira, né, ter essas atuações que a gente tem. Júnior, eu tenho uma opinião, né? Vendo, o Vini Júnior tem que ser o Vini Júnior do Real Madrid na seleção brasileira. Ele pode se inspirar no outro jogador, ele pode ter como exemplo, como eu tive também exemplo de jogadores que eu gostava, mas eu tenho que jogar o que eu fui convocado pelo quê? Por isso, então eu tenho que fazer isso. Eu não posso querer assumir uma postura diferente daquela que eu tenho no Real Madrid, né? E o Brasil, nesses últimos tempos, está numa carência de encontrar um ídolo, está na carência de encontrar, né, uma referência, um líder. E a gente não pode forçar, as coisas têm que acontecer naturalmente. Se ele for o Vini do Real Madrid, vai ter sucesso aqui. Ele tem que fazer o papel dele. Por exemplo, eu vou falar a minha questão. O meu ídolo era o Falcão, mas eu não nenhuma chance de jogar perto do Falcão. Falcão elegante, plástico. Eu não, jogador de força, de determinação. Então eu não posso chegar na seleção e querer jogar igual o Falcão. Toque de um lado, de letra. Não. Eu tenho que jogar pelo aquilo que eu fui convocado para a seleção brasileira. Eu acho que na Copa América foi o momento que para mim ficou mais claro isso que vocês estão colocando da questão. Eu acho que o Vini tem carregado com ele essa pressão de, principalmente na ausência do Neymar, mas dele ser o cara da seleção brasileira. Eu acho que tem vários aspectos, tá, que explicam o Vini não conseguir ser o Vini do Real Madrid na seleção brasileira. Eu acho que passa também muito pela questão da parte tática também, de equipes completamente diferentes, que atuam de maneiras diferentes, e a questão da falta de tempo para poder treinar. Só que na Copa América a gente viu que teve um período maior de treino e ainda assim ele não conseguiu reproduzir o mesmo futebol. Mas assim, na Copa América para mim ficou muito evidente que ele estava carregando com ele essa pressão de ter que ser o cara, de ter que ser a grande referência técnica que naturalmente ele vai ser, principalmente dele, agora, né? Porque ele... Eu até concordo com os caras aí sobre Vinícius Júnior, mas quem tá jogando bola na seleção brasileira? Difícil, né? Principalmente na Copa América. O que recentemente jogou foi o Gerson, outro do Flamengo. Vini Júnior cria do Flamengo, Gerson joga no Flamengo, né? Então, assim, a seleção
o brilho que a seleção tinha no tempo de Ronaldo, Rivaldo, Kaká, esses caras aí, Ronaldinho Gaúcho, que ganharam também o melhor do mundo, não tem mais. Não tem mais. Então, assim, é difícil falar isso, mas a seleção parece que virou dependente do Neymar, né? Então, todo mundo, eu acredito, minha opinião, se você discorda, deixa aqui no comentário. Eu acredito que todo mundo da seleção ali não tá jogando o seu melhor futebol. Ele conseguiu chegar, né, nesse ponto. E a gente fica quase que na obrigação de cobrar, né, esse tipo de comportamento, de performance que ele vai. Eu acho que pode ser um pontapé. Lembrando que ele só tem 24 anos. Né? Quer dizer, tem muita coisa ainda para ele. Vai chegar numa Copa do Mundo foi com mal, 26. na minha opinião, não foi mal na Copa. Não dá pra dizer assim, jogou mal a Copa do Catar. Não foi um brilho, mas não jogou mal a Copa acho. do Catar. É que assim, a gente ainda não viu o protagonismo que ele tem no Real Madrid na seleção. Legal também que a gente está falando aqui, o Vini Júnior, a gente cobra do Vini Júnior para aquilo que ele fez no Real Madrid. Então quer dizer que ele mereceu, né? A gente está cobrando dele para aquilo que ele fez, realmente ele mereceu. E a seleção brasileira tem que ter tempo. Agora, sempre que a seleção ganhou, ela teve toda uma estrutura de exposição, sem problemas em nenhuma etapa. Então a seleção brasileira hoje não é só o campo. Nós falamos só do campo da seleção brasileira. Mas a CBF toda hora tem uma polêmica, toda hora tem uma confusão, não tem tranquilidade. E o jogador, mesmo que ele não participe, que ele não dê opinião, ele está ouvindo tudo que está acontecendo e queira ou não queira, isso vai tudo para dentro do campo. Não só para o jogador, mas a cobrança do torcedor, porque quer mais resultado, quer que as coisas acontecem. Então toda a responsabilidade fica em cima dos jogadores. A gente critica nos clubes que a troca de treinador não deu uma... Pô, mas a gente saiu de um treinador de um estilo para outro treinador de outro estilo para outro... em questão de um ano na seleção brasileira. Né? E como o jogador pensa, como fica... Se o jogador entra em campo e fala, será que eu vou arriscar? Esse treinador pode sair daqui 6 meses, pode sair. Será que eu vou arriscar? Daqui 2 meses ele vai sair. Então isso tudo pesa muito para a seleção ter um desempenho melhor. Vou exibir para vocês a seleção do mundo eleita pela FIFA com o Vini, o melhor de todos eles. A seleção tem o Dibu Martínez no gol, mais uma vez. O lateral direito foi o Carvajal. O Rüdiger e o Rúben Dias formam a zaga com o Saliba. Aí no meio campo tem o Rodri, o Bellingham e o Toni Kroos. Que meiuca, hein? Timaço, hein? E no ataque, Vinícius Júnior, ponta esquerda, Yamal, ponta direita e o Haaland, centroavante. Que é isso, hein? Caraca, que timaço. Tá ruim não, hein? Ó, Yamal brilhou na Euro, Vini brilha na Champions, Haaland brilha na Premier League, o Rodri brilha na Eurocopa, o Kroos brilha sempre. O Kroos brilha sempre. Mesmo parado. O Bellingham brilha mais no Real Madrid que na Euro, embora tenha feito um golaço de bicicleta. Carvajal brilha na Euro e no Real Madrid, Rüdiger do Real Madrid, Rúben Dias, jogador muito sólido no clube dele, Saliba e Martínez. Alguma corneta aí, meu caro Pedro? Ah, Martínez, né? A toda hora esse cara tá aí, pô. Martínez, né? Mas quem foi o melhor goleiro do mundo? Cara, você tem vários goleiros na Europa. Assim, o Martínez, ele não é um goleiro, na minha visão, de primeira prateleira do futebol mundial. Ele levou o time dele pra Liga dos Campeões. Ele tem... Certo? Não, assim, o time dele... Assim, tá bom, e foi campeão da Copa América com destaque. Não, ok, mas assim, ele não é um goleiro de primeira prateleira. Não, sim, mas a temporada dele não merece ser de novo premiado? Não, pra mim tem... Assim, pra mim, o prêmio que ele merecia era o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo de 2022, porque ele fez a maior defesa. Eu acho o Courtois das o melhor Copas. goleiro do mundo, com sobras. Mas na temporada o Courtois só conseguiu jogar a final da Champions, né? Jogou muito pouco. E aí eu olho quem se destacou, assim, ó, o Ederson foi campeão inglês, poderia ser o Ederson, mas eu acho que o Dibu tá contemplado, porque o time dele fez uma campanha extraordinária, joga a Champions desse ano, e na Copa América ele foi um destaque. Eu não ficaria... O resto e da o Unai lista... Simon, goleiro espanhol, não foi assim uma bandeira também da Espanha, não é, né? Também não é um goleiro... O Neuer não teve uma grande Euro também. Também não é um grande goleiro. Agora, o maestro falou do Toni Kroos. O Toni Kroos é interessante porque, assim, a última temporada do Toni Kroos, ela foi, de certa forma, surpreendente. Ninguém esperava o Toni Kroos, porque ele já demonstrava estar
assim, uma certa decadência, principalmente física, na carreira. Tanto é que o Modric, que vinha de uma grande Copa do Mundo, o Kroos já estava muito mais nessa questão ali de revezando minutos com o Modric. E, cara, ele tem uma temporada absurda e que ali a partir da metade da temporada que a gente foi descobrir que seria a última temporada. Mais inteligente que absurdo. Jogar futebol, né? Absurdo. Ele fez da inteligência desse exatamente fazer aquela temporada. Tinha lenha pra queimar, hein, maestro? Esse decidiu parar. Tinha muita lenha pra queimar ainda. Esse decidiu parar. Mas aí é uma coisa muito pessoal, né? Claro. O cara quando decide parar no auge, porque ele não estava no auge, ele estava no auge. Ele foi o cara do Falou pra gente sentir saudade mesmo. De verdade. E ele é um cara inteligente, inclusive nessa questão assim, muito fora da curva, do cara de pensar o futebol, a estrutura do futebol. É um cara que sempre deu a cara para bater, criticava a FIFA o tempo todo, a quantidade de jogos. Ele sempre foi alguém que reclamou muito com relação à quantidade de jogos, que se joga, mas a gente fala muito de calendário aqui no Brasil, mas lá na Europa também, assim, a quantidade de jogos é massacrante. Inclusive, ele deixa a seleção alemã justamente porque ele queria ter uma longevidade maior e jogar em alto rendimento no Real Madrid. E ele acaba voltando, ele só volta para a seleção da Alemanha porque ele já tratou a Eurocopa como uma despedida jogando em casa. Ancelotti. É isso aí, nação! O que você achou do Vini Júnior ser eleito o melhor jogador do mundo pela The Best? Deixa aqui no comentário, deixa aquele like também que fortalece, se inscreva no canal. E eu fico por aqui, até a próxima, valeu!